Então, só por que eu estou te colocando isso? Porque numa teoria de campo, quando você olhar para um lagrangiano, não necessariamente, aquele lagrangiano está te dizendo quem são os objetos físicos. Você pode olhar para uma... Pronto, se você pega o lagrangiano da QED, os lagrangianos conhecidos, QED, QCD, o lambda F4, o que está no lagrangiano é o campo. O MADE é MFI menos M2, menos lambda F4. Está claro, o campo está aí o φ. Pega o lagrangiano da QED, psi barrado, campo psi. Agora, pega a teoria eletrofraca. Quando você vai para a teoria eletrofraca, a gente começa a ver que uma coisa é o campo que está no lagrangiano, outra coisa é a partícula física. Então, os bósons vetoriais mudam, você tem que redefinir bósons vetoriais. Nós vamos ver que vamos redefinir os campos de quark. Vai ter a matriz de Kabir-Kobayashi-Moscawa que mostra que os quarks se misturam. Quer dizer, o quark que você mede não é o quantum do campo que está no lagrangiano. Você tem um campo no lagrangiano, mas você vai precisar combinar campos para poder representarem o quantum que você mede. Então, numa teoria de campos, uma coisa é o campo, outra coisa é a partícula. Essa relação é sempre uma relação meio, não é uma relação assim, unilateral, como é que diz? Univalente, né? Uma relação unívoca. Você, às vezes, os campos que estão no lagrangiano não vão corresponder às suas coordenadas. Aquele problema do oscilador que eu dei, problema de física, de mecânica analítica, um oscilador bidimensional, todo acoplado. Tudo acoplado, velocidade acoplada, constante de restauração acoplada. Aquele sistema está representando dois osciladores harmônicos simples com frequências diferentes. Dois osciladores harmônicos, mas independentes. No entanto, se você for olhar para aquelas coordenadas x e y pequeno, está tudo misturado. Então, o que é o problema, o que é o grau de liberdade físico, não está representado pelas coordenadas que estão no lagrangiano. Você precisa descobrir, fazer redefinição de coordenadas, e aí você faz justamente aquilo que a gente chama busca dos modos normais de vibração. Você vai para a base de modos normais de vibração, que aí você encontra os modos de vibração independentes um do outro, quer dizer, você encontra os osciladores desacoplados nessa nova base. Então, os modos normais de vibração é que correspondem realmente aos modos de vibração do teu sistema. São as coordenadas corretas do teu problema. Então, o problema físico, ele não mudou, mas a representação que você está dando mudou drasticamente. Então, é o que está acontecendo aqui. Se eu fixo esse Higgs 000V, eu ganho BM1 massivo, BM1 4 massivo, BM2 4 massivo, BM3 4 massivo. Aí, se eu mudo meu Higgs, eu vou mudar a base de geradores e vou recombinar esses campos. Mas aí, os campos recombinados vão me dar as mesmas três massas. Então, você muda a representação, mas não está mudando a física. Isso não é trivial, mas é uma coisa que tem que ficar clara. Certo? Eu deixo o coitado meia hora esperando para falar. Deixa ele cair em stand-by a meia hora. Fala aí. Me parece que, nesse caso, eu acho que tem que fazer para ver, mas parece que nesse caso não chega a ser tão complicado, porque a redefinição do BMI é para definir a relação entre eletromagnetismo e força fraca. E é em senos e cossenos. Quando você vai para esse termo quadrático aí, o Higgs foi introduzido para introduzir aqueles termos AMI, AMI e ZMI, ZMI. Os termos de massa dos bósons físicos, numa lagrangiana que explicita a física. Uma lagrangiana que tem um termo de massa, que a gente botava a mão e não quer mais botar a mão. E aí, me parece que não importa quais combinações lineares de geradores eu botar aí, quais BB1, 2, 3, 4, 5, 6, as combinações, os três termos de massa que vão sair da combinação seno, teta, ZMI, vão ser os três termos Z+, Z+, Z menos, AMI, AMI. Então, quando eu for escrever a lagrangiana que eu quero chegar no final, que não é em termos de B, em termos de Z, A e Z menos, eu acho que todos os Bs que eu botar aí vão dar os mesmos três termos. Se eu falar, Alexandre... Não, mas espera, o mesmo resultado, como assim? A pergunta... As mesmas massas... Não, o nome é diferente, o nome dos geradores que quebraram é diferente. Isso, os nomes dos campos também. Não, o nome dos campos também, mas aí você vai dizer que agora é esse campo aqui que é a partícula tal, e não mais agora aquele. Exato. Mas não vai sair o mesmo nome, é isso que eu estava falando. Não vai sair o mesmo nome. Então. Não vai sair o mesmo nome do B. Mas quando você transformar o B no A e no Z, e escrever B em termos de A e Z, mesmo que você pegue a componente
Isso. As componentes com a combinação vai aparecer termo AMI, Z menos e menos. O nome B pode ser diferente, mas os nomes que vão aparecer na Mas essa definição de A vai mudar. Por exemplo, não, é isso que eu estou dizendo. Não, a definição de A não muda, não? A combinação dos A's? Não. O que são os A's? Não. Os A's é o ponto eletromagnético. Não, assim não. Mas temos que os dois. Não. Por exemplo, nessa aula a gente definiu o nosso AMI. A gente definiu o nosso AMI como uma combinação de B e Y, foi? Qual dia, qual hora, qual aula, qual curso? Pronto, o ZMI, vamos ZMI. ZMI é menos G2. Você não tem respeito porque está ouvindo o curso, que ele não sabe nem o que é isso. Explica. O que Eu você está vou dizendo? explicar. Quem está lá longe, Tocantins, não sabe o que você está falando do curso, da aula terceira do curso. Fala, você está querendo Não, esse teoria curso. eletrofrágil. Não, esse curso, eu Esse não não falo tá. do outro curso. Então tá, o que tem nesse curso? Nesse curso, o ZMI foi definido Então quando a gente estava lá no início, na parte eletrofrágil. Isso, o ZMI foi definido como aquela combinação de... M3 com Y. Isso. Aí o que ele falou mais ou menos é o seguinte. Então, se eu mudar ali, né, meu Higgs... Lá, preste atenção. Na teoria eletrofrágil, não tem como mudar o Higgs. Não tem como. Por quê? Porque o Higgs já está assinalado com as cargas eletromagnéticas. Então, eu jamais posso botar o V, porque senão meu vácuo teria carga eletromagnética. Então, estaria quebrando espontaneamente. Então, no caso do Higgs, no caso da teoria eletrofrágil, como o Higgs já tem a assinatura correta de cargas elétricas, eu só posso, e eu não quero quebrar o eletromagnetismo, então eu quero ter teoria eletromagnética com simetria não quebrada, só posso colocar o V. Não tem como. Agora, Isso é bem diferente do que eu estou falando. É isso. Então, isso quer dizer que eu vou gerar uma outra teoria eletrofrágil. Se você se eu botar o V lá em cima, um V lá em cima. você vai quebrar, você não vai Tem ter um outro eletromagnetismo. Você não vai ter o eletromagnetismo, Marcos. Porque o teu vácuo vai carregado. Então é muito relevante essa questão. Então não é tão... Não, você tem o direito. Nesse postulado que eu estava pensando que eu estivesse falando só desse modelo. Não, mas a ideia é que você está botando o Higgs para gerar as massas da teoria. Nesse modelo aqui, como eu não tenho nenhuma assinatura de carga elétrica, nada, então eu tenho a liberdade de colocar o Higgs onde eu quiser. O que você sabe é o seguinte, você tem um vetor constante. Quando você tem um vetor constante no espaço, o que a gente faz em geral? Todo mundo pega o eixo Z ao longo daquele vetor. Não é um saber popular isso? Tem um vetor fixo no espaço, ninguém vai botar o teu eixo torto. Você pega a direção fixa, bota no eixo Z. Então você já trabalha com o sistema de ortogonal, é essa a direção. Então se você tem um vetor que é fixo no espaço, você pode escolher o teu vetor representativo dessa classe de vetores constantes como sendo um vetor que esteja completamente alinhado com uma direção, é uma escolha tua. Agora aqui, eu posso botar o V aqui, porque em nenhum momento eu tinha algo que me amarrasse, eu não tinha nenhum vínculo físico que me dissesse, não, o valor esperado no vácuo do Higgs não pode estar aqui ou pode estar aqui. Eu não tenho nenhum outro, eu tenho um problema meramente acadêmico, só para vocês verem que quando a gente mexe na representação, a gente mexe na simetria do seu país. A moral desse exercício, eu acho que no primeiro dia de aula eu escrevi, vamos pegar um exercício que é um toy model. Eu não estou fazendo uma física representada por algum fenômeno, eu não estou embutindo eletromagnetismo. Então, se eu tivesse aqui uma assinatura nesse Higgs de carga, então esse Higgs aqui tem carga mais, esse cara aqui tem carga mais, esse cara aqui tem carga zero, esse cara aqui tem carga menos. Digamos que eu tivesse um quadro de plate de Higgs onde eu já sei as cargas eletromagnéticas de todos eles. Então, o único jeito seria botar o V aqui. Por quê? Porque eu sei que a simetria eletromagnética ela não é quebrada espontaneamente. Quer dizer, a carga, o vácuo eletromagnético é neutro. Então, eu botaria o meu V aqui, eu só poderia botar o meu V aqui. Mas como nesse problema não tem nenhuma conexão, estou apenas fazendo um problema algébrico, que é para ver que a representação do Higgs altera a simetria residual, aí eu tenho a liberdade de botar o V em qualquer lugar. Aí depois, quando eu aplicar o vínculo que ele citou aí das cargas eletrofracas, é que eu só vou conseguir o eletromagnetismo de fato, onde o elétron tem a massa e tem a carga certa, o fóton não tem a carga e não tem a massa, se eu tiver um setor de baixo, e é um valor de vácuo diferente de zero, nenhum vácuo carregado não. Não. Carga zero. O vácuo, ele é carga zero. Porque já está, pela simetria SO2, 1, já está claro quando a gente fez como a gente sabe que a gente quer gerar a massa do elétron, então a gente está sabendo que está fazendo isso, lepton barra L barrado, L right,
lepton left barrado, lepton right, Higgs. O Higgs tem que estar aqui. Como esse cara é um dublete de SO2, esse cara tem que ser um dublete de SO2. Então isso tem a ver com a assimetria left to right. Agora eu já sei as cargas 1. Eu sei a carga 1, que é uma mistigima, a carga 1 é a intercarga desse, que parece que era menos 2, né? Era menos 1. Então esse cara aqui tem intercarga mais 1. Esse cara aqui tinha hipercarga menos 2. Então esse nosso Higgs aqui tem que ter hipercarga menos 1. Mas sabendo a hipercarga dele e ele sendo um dublete, eu automaticamente fixo, porque é uma mistigima, as cargas eletromagnéticas. Então eu posso ter uma relação entre essa necessidade de botar o V aí no setor de baixo com a assimetria left to right lá dos Isso aqui está totalmente amarrado por causa desse vínculo aqui. O Higgs que entra, ele é colocado para fazer esse acoplamento aqui. Left barrado, Higgs, left on right. O Higgs ele entra para fazer esse acoplamento que é quem vai gerar a massa para o elétron. A parte left com a parte right. Então o Higgs tem que entrar aqui. Então ele tem que ser um dublete, já está claro. E ele tem que acertar os U's, os Y, né? Como a gente já sabia que o Y desse parece que era 1, né? Então esse cara aqui dá menos 1. Eu nem me lembro mais. O lepton right, ele é assim, a carga eletromagnética, né? É o I3 mais o Y sobre 2. Então esse cara aqui é singlete. Então isso aqui é 0. A carga eletromagnética dele é menos 1, então o Y dele é menos 2. Então esse cara aqui tem hipercarga menos 2. Esse cara aqui tem hipercarga menos 1. Então, como ele é barrado, a hipercarga dele vai ser mais 1. Então, o único jeito disso aqui ser o 1 invariante, o 1 de hipercarga invariante, é que as fases todas se cancelam. Aqui tem fase mais 1, aqui tem fase menos 2. Então, o único jeito desse cara aqui ter fase mais 1. Então, eu já sei que o meu Higgs é um dublete. Então, ele tem uma componente φ1 e tem uma componente φ2. Amarrei a hipercarga fraca dele. Agora, eu sei que Gell-Mann e Shijima me diz que a carga eletromagnética é o espinho isotópico mais a hipercarga. Então, o espinho isotópico dessa combinação aqui é mais meio. E a hipercarga dele é mais 1, então aqui dá mais meio. Então, esse cara, necessariamente, a carga eletromagnética dele é mais. Ele não é neutro, eletromagneticamente falando. Esse cara aqui tem menos meio, mas tem a mesma hipercarga. Então, isso aqui dá 0. Então, esse cara aqui é neutro. Então, esse acoplamento do Higgs com o setor de leptons que vão ter massa, me fixa a simetria de hipercarga do Higgs. Fixando a simetria de hipercarga do Higgs e sabendo que ele é um dublete, eu fixo a carga eletromagnética de ambas as componentes. Se eu quero que que no final de tudo eu tenha o meu estado de vácuo, o meu estado de mínima energia do sistema seja eletricamente neutro, para respeitar a simetria com 1 de Maxwell, a simetria com 1, ela é exata, ela não é nem quebrada espontaneamente. Então, eu formo, tem massa nula, tem massa nula. Então, o meu único jeito, não tem como, o único jeito é botar o Higgs aqui, eu não tenho como botar o Higgs aqui. Se eu botar o Higgs aqui, eu tenho que aí eu tenho um outro produto final. Agora, nesse modelo não, nesse modelo eu estou dando um modelo TOI. Então, eu posso botar, não tem nenhum fio, então eu posso botar o meu fio onde eu quiser. O meu problema é totalmente eletromagneticamente certo? É só para a gente estudar e entender de uma forma mais explícita o jogo dos geradores com as massas. É o que basicamente define tudo isso que eu estava querendo chamar a atenção. É essa combinação, gerador e bóson de gate. Gerador matou o vácuo, bóson de gate fica sem massa. Deu diferente. Bom, era isso que eu queria chamar a atenção. Agora, um exercício. Eu já fiz esse exercício uma vez na vida, não nesse modelo, mas em outros, mas o exercício que é bom a gente fazer uma vez na vida, para a gente ver como é que a coisa vai saindo automático. Pega esse vácuo aqui, pega V sobre raiz de 2, 0, 0, V sobre raiz de 2. Aí aplica aqueles 6 geradores. Aí você vai ver que você vai conseguir encontrar 3 combinações lineares independentes que aniquilam esse vácuo. Cada gerador isoladamente não vai aniquilar, mas você vai encontrar uma combinação linear com coeficientes CAB, atuando nos geradores sigma B, você vai conseguir encontrar combinações lineares, C12 com sigma 2, uma combinação linear de geradores, você vai encontrar 3 combinações independentes que aniquilam esse vácuo. Então a gente vai encontrar como se fosse assim, a gente vai encontrar um gerador sigma
chamar até de outra letra, vamos chamar de um gerador G, vamos encontrar um gerador G1', tal que atuando no vácuo H0, vamos encontrar um outro gerador G2', que atuando no vácuo H0, e um gerador G3', que atuando no vácuo H0. E aí eu vou computar as relações de comutação entre esses três geradores. E a gente vai ganhar aqui justamente o SO3, vai ganhar o SO2. A gente vai ver que esses geradores satisfazem exatamente a álgebra química de SO2. Mas eu sei que esses geradores são escritos como combinações lineares normalizadas daqueles geradores lá. Então é só para um exercício de convencimento. Porque no fundo é isso, eu escolho uma direção. Eu sei que meu Higgs é constante, então eu escolho uma direção, não é perda de generalidade. Sem perda de generalidade a gente pode colocar o Higgs ao longo de uma direção que eu quiser. Por que eu coloquei essa aqui? Porque, claro, sabendo daquela álgebra ali, é muito mais fácil. Já ver que o SO3 está todo prontinho, só sobra a parte do SO4, a parte extra das componentes 4. Então é uma questão de comodidade, só isso. Eu vou procurar o sistema de coordenadas que mais me ajuda. Eu não vou resolver o problema da carga puntiforme no sistema de coordenadas elíptico. Eu vou pegar claramente o sistema de coordenadas esférico. Então, é o problema de escolha de coordenadas no espaço de pontos, tá certo? Tá, entendi. Mas então a última máquina que eu tinha colocado lá, transformado no campo escalar. No Rho aqui? Não, no 1 e no 2. Você trocou um complexo por 2 reais. A pergunta é só se, por exemplo, ele se ajeita, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu aplico uma transformação de reversão temporal, quando o campo ele é complexo ou não, vai fazer diferença se vai obedecer. Porque, por exemplo, no Schrödinger, quando se aplica, você troca o tempo, mas também troca o psi por psi está, né? Quer dizer, se o campo for real e se o campo não for, vai ter uma diferença, né? Isso. Mas quando modal, não há reversão temporal. Mas a tua relação, se o teu campo é complexo, a tua reversão temporal vai misturar as duas componentes reais. Ela vai levar um menos a outra. Quando você faz a reversão temporal, na equação de vai embora, né? Você faz a reversão temporal, se a gente phi estar, né? Você faz uma transformação de reversão temporal, você vai levar phi, reversão temporal, phi estar, menos dx. Então, se você agora diz que revertido temporal é esse aqui, então significa que você vai ter, vamos dizer, se eu fizesse assim, que revertido temporal, mais i, psi, revertido temporal, vai ser que t de menos tx e menos i se t de menos tx. Então agora a tua reversão temporal, ela não vai mexer no que, mas vai mexer no psi. Então significa que quando você faz uma reversão temporal, você leva que em que, mas eu levo psi menos de si. Você pode ajustar a reversão temporal em cima dos campos. Mas lá naquele que você tinha feito o psi, né? Que era complexo, obedecer essa reversão temporal, digamos. Lá no outro lá, que tinha psi 1 e psi não. Φ1 vai em Φ2. Então Φ1 vai em Φ2 e depois vai obedecer também a reversão temporal. Bom, Φ1 vai em Φ1 e Φ2 vai em menos Φ2. Você não perde a reversão temporal. Mas é porque você já sabe que o seu Φ2 veio lá do outro, né? Porque se você não sabe, ele é real, você não... Mas você quer fazer uma reversão temporal. Então, se você sabe que como é que você fixa a reversão temporal? Em cima do campo complexo. E aí você sabe, se você abriu ele com uma parte real e uma parte imaginária, você vai fixar a parte imaginária. Sabendo os dois lagrangianos. Isso. Né? É não ser o complexo, só ser só sabe o real. Aí só ser o real. Aí não tem como eu saber que o Φ2 vai menos Φ2. Não. Se você souber só o real, não. Porque aí você... Se então, você os dois lagrangianos poderia dizer que é que para um... Mas aí você tem critério para saber. Você usa o critério da interação. Como é que esses campos vão interagir? Com alguma coisa. Aí você fixa a reversão temporal. Você não fica sem fixar. Porque, claro, o termo cinético, você fixar alguma coisa pelo termo cinético, o termo cinético não tem interação, a partícula não está interagindo com ninguém. É campo livre e você não mede. Só mede campo de interação. Então, você precisa fixar realmente as simetrias pelas interações. Você não fica... Fixar a simetria no campo livre, tudo bem, você pode fixar no campo livre, o que ele fala para você? Ele está aqui, nós não estamos nem vendo. Tá? Bom, vamos lá. Se alguém quiser dar uma olhada, vale a pena uma vez na vida olhar o teorema da reparametrização.
peer reviews. Realmente início dos anos 60, é entre 62 e 64, por aqui, mas é fácil. Eu tenho ele comigo, tenho o PDF dele. Se alguém tiver, eu posso só me escrever que eu mando o PDF. Então, esse trabalho é interessante porque ele mostra que liberdade a gente tem quando a gente quer redefinir campos numa teoria quântica. Tem pré-requisitos a serem observados. Depois, quem estudou isso de novo foi o Todd. Aí tem esse trabalho dele naquelas aulas que ele deu lá, PISA, que é o diagramar, né? Aquele livro dele. Nunca virou livro, mas viraram notas de aula muito famosas, né? Diagramar. Todd fala isso também. E depois, na década de 70, estudou isso Borges. Também estudou o teorema da reparametrização. Mas, na verdade, a base está aqui. Esse trabalho aqui já estuda. Esses outros trabalhos apenas formalizaram um pouquinho mais. Esse trabalho aqui ainda é um todos os detalhes. Ali se formalizou, porque daqui para cá, né, chegou aqui, já tinha mais conhecimento de teoria quântica de campo. Mas esse teorema é muito importante por causa disso. Você tem sempre que saber que, muitas vezes, né, você olha para um lagrangiano, né, você fala, não, o que está no lagrangiano não me interessa, eu posso mexer à vontade. Aí, a própria ação de Dirac, quando a gente escreve a ação de Dirac, psi barrado, I, gama, mi, demi, psi, menos n, psi barrado, psi. Não faz a mínima diferença, se a minha equação de Dirac é I, gama, mi, demi, psi, minha ação de Dirac, mais n, psi barrado, psi. Por que eu posso botar menos n ou mais n? O que me habilita a fazer isso? Imagina, então, o que eu faço o seguinte: eu faço o psi, que vai em gama 5 psi. Ao invés de trabalhar com o campo psi, eu vou trabalhar com o campo psi-til, que é gama 5 psi. Então, se eu tenho esse lagrangiano, eu estou com esse sinal mais, o que eu posso fazer? Eu posso pegar gama 5 barrado, é menos gama 5. Então, eu posso botar aqui, ó, menos gama 5 barrado, menos gama 5, mas aí coloco de novo aqui o menos gama 5. Então, menos gama 5 vezes menos gama 5, a identidade. Então, bota aqui, bota a identidade aí. E faz a mesma coisa. Bota menos gama 5, menos gama 5. Botei a identidade aqui. Agora, então, só botei menos gama 5, menos gama 5, tudo bem. Se barrado, menos gama 5, é a mesma coisa. Essa combinação, psi barrado vezes menos gama 5, é a mesma coisa que gama 5 psi barrado. Por quê? Porque o barrado do gama 5 é menos gama 5. Então, aí, esse menos gama, eu vou chamar psi barrado menos gama 5, esse meu psi-til, gama 5 psi barrado. Então, isso aqui vai virar psi-til. Esse menos gama 5 psi barrado virou o meu psi-til barrado. Esse aqui é o meu psi-til barrado. Agora, menos gama 5 psi, menos gama 5 psi é menos psi-til barrado, é menos psi-til. Menos gama 5 psi é menos psi-til. Então, esse cara aqui fica psi-til, mas aí o menos caminha para cá. Agora, psi barrado menos gama 5 é o psi-til barrado. Já viu? Menos gama 5 passa pelo gama mi mais gama 5. Então, esse menos gama 5 transita para cá e bate no psi. Gama 5 psi é o psi-til. Então, o que eu fiz? Eu mostrei que essa ação aqui é idêntica a essa, mas o cara que trabalha com essa ação, quando eu passei de mais n para menos n, o que eu fiz foi uma redefinição de campo. Quer dizer, mudar o sinal na equação de Dirac, passar de m para menos n, significa passar do campo psi para o campo gama 5 psi. Então, isso é uma redefinição, ou seja, passar de menos n para mais n, vamos dizer assim. Então, mudar o sinal na massa da equação de Dirac não é nenhum problema, porque se você tem um sinal trocado, você pode sempre voltar para o sinal certo, fazendo uma redefinição de campo. Agora, se esse campo aqui descreve o elétron, pósitron, com massa m, carga, esse campo aqui tem o mesmo papel. Então, você redefinir um campo a menos de uma matriz não muda física.
Então, o campo psi, o campo gama 5 psi, aos olhos do quantum, para o elétron é a mesma coisa. O elétron não sabe se ele é psi ou se ele é gama 5 psi. Ele é elétron. Você inventou um nome para ele. Então, se você chamar de psi, ele está feliz. Se você chamar de gama 5 psi, ele continua igualmente existindo. Então, ou seja, mudar o parâmetro, às vezes você pode absorver coisas que estão no parâmetro dentro do lagrangiano. Então, ou dentro do campo. Então, você tem muita liberdade. Aqui a gente não está acostumado com isso, porque às vezes geralmente pega os lagrangianos prontos, onde isso tudo já foi visto. Mas quando a gente fizer agora a matriz de Cabrera e Kobayashi fiscal, no curso de eletrofraco, a gente vai ver como os parâmetros que estão no lagrangiano podem sumir. Você pega uma matriz unitária, 3×3, uma matriz unitária 3×3 tem 9 parâmetros. Se ela é uma matriz unitária, se ela é uma matriz 3×3 e é unitária, dentro dela existe uma matriz SO3. A matriz SO3 tem 3 ângulos. Então você pode mostrar que quando você pega uma matriz unitária 3×3, ela pode sempre ser escrita em função de 3 ângulos e 6 faces. São os 9 parâmetros reais que essa matriz tem. Cada fase é 1 elevado a I. Então ela tem 6 parâmetros reais e 3 ângulos de rotação. Isso aqui é tudo que tem uma matriz unitária. Agora, quando você coloca essa matriz unitária nos quarks, você vai ver que como você tem 3 famílias de quarks, UD, CS e TB, 6 fases que estão na matriz unitária desaparecem, elas são absorvidas por 5 dos 6 campos de quark. Sobra uma fase. Então, num termo do lagrangiano, onde apareciam 9 parâmetros reais, você diz, então tem uma física com 9 parâmetros. Você fala, não tem não. Você tem uma física com 4 parâmetros. Desses 9 parâmetros, 5 são superabundantes. Você pode esconder 5 parâmetros dentro do campo, definindo os campos fermiônicos a menos de uma fase. Na verdade, a tua física vai depender de 3 ângulos e uma fase. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que ver, porque às vezes a gente quer um lagrangiano que tem muitos parâmetros, e você começa a pensar que, então eu tenho uma física com muitos parâmetros, eu vou ter que ajustar muitos parâmetros, de repente, analisando a fundo o teu lagrangiano, vendo as simetrias que ele tem, etc., você pode começar a dizer, ó, esse parâmetro está no lagrangiano, mas ele, inconsequente, eu posso esconder ele dentro do campo. Esse parâmetro está no lagrangiano, mas eu posso esconder ele dentro de outro parâmetro. Então, saber extrair do lagrangiano quais são os campos certos e quais são os parâmetros finais, nem sempre é uma etapa simples, é uma etapa importante, mas a gente não está muito habituado a fazer, porque em geral a gente trabalha com coisas que já vem prontas, né? Pega o lagrangiano da eletrofraco, pega o lagrangiano da QCD, pega o lagrangiano da supergravidade. Agora, quando você está escrevendo pela primeira vez, eu sei que quando a gente faz supersimetria, vai fazer supergravidade, tem um monte de parâmetro que aparece que você pode embutir na conexão de espinho. Ó, esse parâmetro aparece, não, mas eu posso embutir esse parâmetro dentro da conexão de espinho, esse aqui eu embuto na firmline, esse aqui eu embuto na torção. Quando você vai ver que você pensava em embutir uma teoria com 10 parâmetros, você tem uma teoria com 2 parâmetros, um modelo com 2 parâmetros. Então, essa discussão é importante, saber olhar para o lagrangiano e extrair dele o que é campo realmente, o que é parâmetro realmente. Tem muita coisa supérflua, às vezes, no lagrangiano. E aí você vai fazer um problema de quantização, vai calcular gráficos de Feynman com uma porção de coisas que às vezes são desnecessárias. Então essa é uma coisa importante, é uma coisa que você aprende um pouco na prática. Isso aí não está muito limpo, isso aí é uma coisa que a gente aprende na prática, trabalhando com modelos, construindo modelos, analisando modelos, tá certo? Então não se expande isso de você, eu mudei de base, mudei de campo, mas não mudei a física. O teorema de Salam-Cabefut ou Rafferty, ele garante isso. Até que ponto você pode mudar completamente a cara do teu modelo sem mudar absolutamente a física? Isso é importante. Tá? Estou acabando aqui já. Põe aqui. Aqui nós temos essa combinação de aqui. Ficou esse pedacinho aqui que mistura, né? O vácuo que mistura o B com o Y. Então, aqui eu tenho uma mistura de campos de Q. De novo, aqui é a mesma coisa. Esse vácuo aqui é analisado por qualquer gerador que tiver índice 1, 2, 3. Então aqui só vai poder ficar 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Vai ficar aqui. Vai ficar coisa do tipo I quarto. E de novo aqui
vai ficar I4. E aqui um fator 2. Tá? Agora, de novo, esse cara aqui, o I4, se eu pegar, por exemplo, o... Fator 2 é multiplicando. Oi? Fator 2 é Tem com 2, né? Bom, só tem um 2 por aí. Não existe um 2 rodando por aí. Vamos olhar isso aqui que interessa para nós. Então, se a gente pegar o gerador 1,4, está ele aqui. Onde é que eu apliquei? Então, gerador 1,4. Se eu pegar o gerador 1,4 e aplicar o φV, boto o V aqui em cima. E aí, quando você pegar VW vezes isso, vai dar zero. Porque o VW tem o V na quarta componente. E esse gerador aqui botou o V na primeira. Então, esse bilinear aqui dá zero. Quando esse aqui for 1,4. Quando você fizer o 2,4, você vai botar o V na segunda linha. Você vai produzir algo que vai ser assim. 0, 0, 0, V. E aí o sigma 2,4 atuando no V vai me dar 0, V, 0, 0. Então esse produto escalar vai dar 0 de novo. E quando você pegar o 3, você vai botar o V aqui. Então esse produto aqui dá sempre 0 para U igual a 1 vezes 3. Então esse termo aqui não vai existir. É um termo misto. E esse termo aqui sobrou. Então, conclusão, final do dia, a gente chegou ao espectro. A gente tem 3 bósons vetoriais degenerados em massa, com a mesma massa, G2, V2, BM1,4, BM2,4, BM3,4, e temos o bóson Y com essa massa. Então, eu tenho 3 massas degeneradas aqui, e essa massa aqui está solta. Por que eu tenho 3 massas degeneradas? Porque sobrou a simetria SO3. Se a simetria SO3 tivesse sido quebrada, o outro SO3, eu não teria nenhuma degenerescência. Então, eu gerei 3 massas, mas as 3 massas estão degeneradas por causa dessa simetria residual. Essa massa aqui é completamente solta. E eu tenho essa relação entre as massas. A quebra espontânea da simetria, ela te diz que a relação entre a massa dos B's e a massa do Y simplesmente é G sobre G'. Então, a razão entre as massas é a razão entre as constantes de acoplamento. Isso é uma consequência imediata da quebra espontânea de simetria. A quebra espontânea da simetria, ela deixa relações. Porque a simetria organizou tudo. Quando o vácuo quebra a simetria, ele quebra a simetria no estado, mas o lagrangiano ainda continua controlando. O lagrangiano ainda tem a simetria. A simetria, quando ela é quebrada espontaneamente, ela é quebrada no estado, mas não lagrangiano. Então, as relações entre os parâmetros, elas vêm porque a simetria não foi completamente perdida, ainda está no lagrangiano. Então, não são casuais, né, essas relações de massa. Então, agora, para a próxima aula, eu tinha deixado para vocês a segunda consideração, que era colocar o Higgs na representação do Blade, na representação meio zero de SO4. Eu não vou fazer esse caso, deixar quem quiser fazer. Eu vou propor para você fazer na próxima aula um caso mais enroladinho um pouquinho, que é colocar o Higgs na representação 6-dimensional, 1, 0 mais 0, 1. Então, para nós, o Higgs vai dar a representação disjunta. Ele vai ser um Higgs, vamos chamar um φB, antissimétrico, um tensor antissimétrico de rank 2. Então, um tensor antissimétrico de rank 2, de S a 4, como esse cara vai de 1 a 4, ele tem 6 componentes. Aqui é uma matriz antissimétrica 6 por 6. 4 por 4, perdão. Então, vamos colocar o Higgs nessa representação. E aí, é claro, vai ser a mesma historinha. O módulo de φ vai ser igual a V. Agora, aonde eu vou colocar o meu V nesse caso e o que isso vai dar para nós? Agora, só que a representação é 6-dimensional. Então, os elementos de matriz do sigma AB CD já não seguem mais esse padrão. Isso aqui já não vale mais. Delta C, delta BB, menos delta B, delta BC. Isso aqui só vale, né, a representação 4 por 4. São 6 geradores 4 por 4. Agora não. Agora eu tenho 6 geradores 6 por 6. Como fica como é que vai ficar a álgebra de geradores, como é que vão ficar os geradores aí, como é que vai ficar essa relação aqui. Quer dizer, o Higgs agora tem 2 índices, né? Vai ficar completamente, como é que vai ficar essa, como é que eu vou escrever a derivada covariante agora, né? Quem vai ser o sigma agora, essa relação estava me dizendo o seguinte, isso aqui é sigma CD AD e B.
vocês exercitarem um pouquinho mais sair um pouco da mesmice do campo, está sempre na representação vetorial. Tá? Então a gente trabalha. E agora, a relação ficou clara aqui, é que os três bósons sem massa são BB1, BB2, vou já trocar marcar, vão ser os três bósons de SO3, BB1, 2, BB2, 3 e BB 3. Eu tenho esses três bósons aqui sem massa. E aí, o que foi importante foi olhar a estrutura, basicamente a estrutura dos geradores era essa, que é o que a gente vai fazer se fizer SO5. A gente tem aqui um SO3, e a gente tem aqui, tem um outro SO3. Então esse SO3 aqui foi quebrado, mas esse SO3 aqui fica. Então é bom a gente começar a raciocinar com essas estruturas mais fechadas, porque no caso de SO5 a gente vai estar lidando com matrizes 24 por 24. Não escrever matriz 24 por 24 é complicado, então a gente tem que botar matrizes e submatrizes, e aí saber trabalhar com as submatrizes, para poder ver um padrão de quebra. Tá bom? Então isso aí fecha para nós, tá, quer dizer, fecha não, tá, abriu uma discussão para nós que é como mudando. Então você tem a mesma simetria. E quem tem um trabalho muito bom para isso é o da literatura nessa área, é o trabalho do Lin Fong Li. Esse Lin Fong Li é o Li, aquele livro do Chen Li. Lin Fong Li. O título do trabalho dele é The Group Theory of Spontaneous Infinity. Ele faz um trabalho muito rico, muito interessante, que ele mostra como a gente, tendo uma simetria de gauge, tendo um grupo de gauge, e mudando os multiplates de Higgs à vontade, como é que as simetrias, quem são as simetrias quebradas e quem são as simetrias de Fifi. Isso aqui é um PRD, um Physical Review dele, de 1974. Esse trabalho aqui também, para quem quer entender assim, as bases, né, compreender assim, ideias estruturais daquela espontânea de simetria, eu acho a melhor referência para isso. Ele faz, então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui como exemplo, ele sistematiza esse tipo de discussão nesse trabalho, certo? Então tá bom, gente, desculpa aí, hoje foi um dia cansativo aí com o seminário aí do Lucas, mas foi agradável o seminário dele, né? Bom, leve, bem gostoso, né? Então tá, obrigado pela atenção de vocês, tá?